Na aula de hoje, vamos estudar a colonização da América Espanhola. E a Espanha, junto com Portugal, foi uma das pioneiras a dar início às grandes navegações. E é de suma importância que você tenha assistido a aula de grandes navegações aqui do canal, certo? Chegada de Cristóvão Colombo em 1492 na América Espanhola, a gente tem o início da colonização dela. E é pelo conhecido sistema colonial que se dá pelo Pacto Colonial, né? Aquele sistema que se busca extrair o máximo possível de uma colônia, extrair todas as riquezas que ela tem, certo? Primeira coisa que nós vamos estudar é como se deu a política da colônia espanhola, certo? Nós tínhamos então o Conselho das Índias, certo? Que era o órgão máximo da colônia. Tal órgão representaria o rei, tá? E assumiria tanto função executiva, legislativa e judiciária, certo? A colônia foi dividida em capitanias ou vice-reinos, certo? E nas menores áreas nós tínhamos os cabildos, que eram como se fossem câmaras municipais, certo? Como foi a economia na colônia espanhola? A principal atividade, e isso é de suma importância, então você anote com o seu pincel, com o seu grifa-texto, com a sua pena. A principal atividade foi a mineração. E por que isso é importante? Porque nós vamos ver lá para frente uma consequência muito importante que ocorreu na Europa devido à grande extração de minérios que se deu na América Espanhola, certo? É lógico que tinha outras atividades secundárias, como agricultura, pecuária, extrativismo e etc. E Mitsu, qual era a principal mão de obra usada? Era a indígena. Mas olha só, não tinha mão de obra escrava. Não é que não tinha, é que era muito pouco, a ponto de afirmar que não tinha, certo? Por quê? Porque existia um termo chamado mita, certo? Que era uma pequena remuneração paga aos indígenas. E isso cai muito em prova, então anotem esse termo, mita. Outro termo também muito importante que cai nas provas, encomienda, certo? Que era impor a cristianização dos indígenas de maneira forçada, certo? Então vai aí dois termos importantes para vocês anotarem, mita e encomienda, tá? E existia também um sistema do Porto Único que a Espanha inventou, que era basicamente assim: todo produto extraído da colônia sairia da América através de 3 portos que hoje corresponderiam à região do Canadá, México e Panamá. Somente desses 3 lugares iriam para a Espanha, certo? Esse era o conhecido como sistema do Porto Único, tá? Basicamente, a economia da colônia espanhola era isso, certo? Agora, partindo para a sociedade, como que era a pirâmide da colônia espanhola? Então, se você quiser desenhar a pirâmide, desenhe que eu vou ditando do topo para baixo, ok? Então, no topo da pirâmide, nós tínhamos os chapetones, que eram os próprios espanhóis, né? Esses sim, os funcionários públicos, certo? No topo da pirâmide. Abaixo deles nós tínhamos os crioulos, que eram os descendentes desses espanhóis, esses grandes proprietários de terra, ok? Abaixo dos crioulos nós tínhamos os mestiços. Mestiços eram espanhóis com indígenas. Esses responsáveis por um trabalho mais leve, tá? Um trabalho bem leve, aliás. Abaixo dos mestiços, nós tínhamos os indígenas. Os indígenas, como eu falei, a base da mão de obra, tá? Abaixo dos indígenas, nós tínhamos os negros. Muito pouco trabalho escravo, a ponto de dizer que não existia escravidão. Por que eu estou batendo a tecla nisso? Porque muitas questões na prova falam que não tinha escravidão na América Espanhola, tá? Nas colônias espanholas. Por isso que eu estou batendo na tecla, tá, pessoal?
Basicamente, essa é a pirâmide da colônia espanhola, certo? Como que era a cultura na época? Basicamente, eram os espanhóis com aquela visão etnocêntrica, tá? Inclusive, teve um forte processo de aculturação dos indígenas. Não só isso, houve também um forte processo de resistência desses indígenas. Por exemplo, na encomienda, né, que é a imposição do cristianismo de maneira forçada, então você tinha lá as missas, né, as missas cristãs, e os indígenas, olha só o que eles faziam. Você tinha lá o altar, né, o altar cristão, os indígenas iam de noite lá, quebravam o altar, colocavam os santos deles atrás do altar, aí eles reconstruíam, né, organizavam lá tudo certinho, arrumado, deixavam organizado, e no dia da missa, acontecia a missa tudo normal. Os espanhóis cristãos achavam que eles estavam rezando a missa normal, mas os indígenas estavam rezando para os santos deles, entendeu? Eles enganavam os espanhóis. Então, esse processo de aculturação, os indígenas burlavam de várias maneiras, tá? Não foi totalmente, os indígenas não se curvaram totalmente para os espanhóis, certo? E a Igreja Católica, de certo modo, ela apoia tal processo, não totalmente, mas apoia tal processo de aculturação, ok? Tal montagem do sistema colonial deu tão certo, o extrativismo, né? Extrativismo não, a mineração deu tão certa que acumulou muita riqueza na Europa, muitos metais preciosos, que gerou um processo inflacionário, tá? Na época, no século XV, mais ou menos, gerou tanto acúmulo de riqueza que gerou uma inflação muito grande na época. Os preços das coisas sextuplicaram, tá? Multiplicaram por 6. E esse episódio que também cai muito em prova, tá, pessoal? Então anote com o seu pincel, sua caneta, seu grifa-texto, sua tinta, ficou conhecido como a Revolução dos Preços, tá? Então, resumindo, Revolução dos Preços, acúmulo de riqueza na Europa devido à mineração das colônias espanholas, tá? Que deu certo, ok? Tal riqueza também teve outra consequência, além dessa Revolução dos Preços. Elas ajudaram a fortalecer e estruturar o antigo regime, né? O absolutismo na Europa, que também vai ser um tema de uma outra aula, ok, galera? Basicamente, essa foi a colonização da América Espanhola. Eu tentei pegar os temas mais importantes, os tópicos mais importantes que mais caem nas provas, para facilitar vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Deem um joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e ótimos estudos.